Vamos lá, gente. Hoje a gente vai responder a enquete de número 2. De acordo com a Bíblia, quando andavam com o Messias, os discípulos tinham o Espírito Santo? De novo, quando andavam com o Messias, os discípulos tinham o Espírito Santo? E aí, sim ou não? Aqui na enquete, ó, a gente tem 36% para sim, 54% para não. Bastante, ó. Quantos votos? 101 votos para não e 10 não sei. Nessa enquete aqui, ó, as pessoas não estavam com muitas dúvidas, né? Porque, ó, não sei, 18 votos. Muito bom, gente. A maioria respondeu não. Será que essa é a resposta certa? Vamos ver, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos fazer um negócio diferente aqui, ó. A gente vai pesquisar juntos. Vamos pesquisar juntos por palavras-chave. Porque aí eu vou. A gente vai aprendendo aqui, ó, a buscar as respostas usando as palavras-chave. Vocês podem fazer a mesma coisa aí nos estudos de vocês. Eu ia separar os versos, os versículos, para já ir lendo, né, esses versículos. Mas eu achei melhor fazer desse jeito, porque aí vocês também podem aprender a fazer essas pesquisas sozinhos em relação a outros temas também. Não é melhor assim? Então, vamos começar primeiro no verso que já está aqui em João e Arruanã 16:5. Estou usando versão King James atualizada. E o que diz nessa passagem? O Messias está falando com os discípulos o seguinte: agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. Ele vai para junto do Pai. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que, ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para vosso bem que eu parta. É para vosso bem que eu vá. Por quê? Porque se eu não for, o advogado, quem que é o advogado? É o Espírito Santo. Se eu não for, o advogado não poderá vir até vós. Mas se eu for, eu o enviarei. O Messias precisava ir cumprir as profecias para que o Pai enviasse o Espírito Santo. O Espírito Santo era sobre o Messias. Mas para que ele pudesse enviar para os discípulos, ele precisava ir. Tá dando para pegar aí, ó? Olha as evidências. E aí, quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça, do juízo. Quais são as principais características do Espírito Santo? Convencer do pecado, mostrar o pecado, revelar o pecado a cada um. A justiça, o que é certo e o que é errado segundo a Bíblia. E o juízo, que são as consequências de quem está andando no erro, na injustiça. Esse é o papel principal do Espírito Santo. O Espírito Santo não veio para fazer bagunça, o Espírito Santo não veio para fazer esses movimentos aí pentecostais. O Espírito Santo não é evidência de bagunça. O Espírito Santo é santidade e verdade. Só aí já é uma direção para a gente saber discernir o Espírito Santo, qual espírito que está operando por aí. Ok, vamos procurar mais coisas? Vamos fazer junto aqui, ó, apertar na setinha. Aí eu vou deixar aqui, ó, nessa parte de pesquisas, que no meu tá evangelhos, eu vou deixar evangelhos mesmo. Vou deixar nos evangelhos. Não, eu vou botar Novo Testamento, melhor. E aí vamos escrever aqui, ó, Espírito, peraí. Deixa eu passar esse negocinho pra cá. Espírito
Santo, que é Ruach HaKodesh. Espírito Santo, santo de separado, que não está misturado com as coisas do mundo, que não se mistura com o pecado. Tá no pecado ali, misturado, evidência de que não tem Espírito Santo ali. O Espírito Santo é a mesma coisa do Criador, é a mesma coisa do amor. Eu acho que assim fica muito mais fácil para a gente entender o que é amor. Porque o amor verdadeiro não tem parte com o pecado. Da mesma forma, como o Criador não tem parte com o pecado, e o Criador é amor. Mas o amor cobre o pecado, o amor, ele tira as pessoas do pecado. Esse é o verdadeiro amor. Qual que é o amor do mundo? É aquele que vive no pecado. Será que isso é o amor? Não é. Qual que é o amor lá, né? O amor entre aspas, lá dessas outras religiões aí, que fazem um monte de coisa errada aí? Será que é amor? Não, porque tá cheio de pecado ali. Então, onde tem pecado, onde tem o amor ao pecado, não tem o amor do Criador. Assim fica mais fácil da gente definir, né? Porque hoje em dia muita gente não sabe o que é amor, gente. Isso é muito preocupante. Porque amor, normalmente, a gente recebe. Era para receber, né? Do Criador, dos pais e depois dos relacionamentos. Mas, por conta da multiplicação da iniquidade ou da maldade, que também é anomia em grego. A anomia é desobediência à lei do Criador. Desobediência à lei do Criador é o quê? Aumento do pecado. Quanto mais desobedecem os princípios bíblicos, mais o pecado aumenta. Quanto mais o pecado aumenta, mais o amor esfria. O amor tá frio é porque a gente está vivendo no pecado terrível. E se esfriar ainda mais é porque ainda tem mais pecado. É porque o pecado está aumentando cada vez mais. Vamos lá, continuar. Santo, Espírito Santo. Vamos ver o que tem. Tem bastante coisa. Vamos separar aqui o que é importante para a gente responder a enquete. Vamos lá para o final. Marcos 1:8. João está falando. Eu vos batizei com água. Água, a figura física do testemunho público, mas o Messias batizará com o Espírito Santo, que é o batismo espiritual, é o novo nascimento. Nem todo mundo que batiza com água tem Espírito Santo, mas todo mundo que batizou com o Espírito Santo é novo nascimento, é nova criatura. Muita gente aí fazendo batismo de arrependimento, fazendo batismo de João, fazendo a conhecida, né? O pessoal que fala bastante aí, Techuvá, que é só, tô aqui, me arrependo e pronto. E sem o batismo do Espírito Santo, que é o novo nascimento. Que é por isso que não sabe, muita gente não entende a doutrina do Espírito Santo, do novo nascimento, por conta de não ter experimentado. Porque todo mundo que experimentou, todo mundo que experimentou essa mudança, essa ação sobrenatural, entende, reconhece a doutrina do Espírito Santo. Então, essa é a hora da gente se examinar para a gente ver. Será que eu recebi esse batismo? Ou será que eu recebi só o batismo de João? Que é aquele arrependimento exterior, mas dentro continua a mesma pessoa. Mudou comportamentos, mudou práticas exteriores, mas não foi transformado, não foi tirado da morte para a vida. Tirar da morte para a vida está na profecia de Ezequiel, onde o Criador fala, profetiza esses ossos secos. É assim que o Criador nos vê. Um monte de osso seco, imundície, coisa morta, podre no pecado. Que era isso que os fariseus tinham dentro deles também. Por fora era sacerdote, por fora eram admirados pelo povo, por fora sabia Torá de có. Assim era por fora. E por dentro como era? Ossos, podridão e imundície, porque viviam no pecado.
E aí, em Ezequiel, o Criador fala, profetiza para esses ossos secos. Porque todo mundo era assim, não é só fariseu não, todo mundo que não nasceu de novo, gente, é assim. Podridão total. E aí, Ezequiel profetizou, que é a palavra da salvação, é a mensagem do evangelho, a salvação que está no evangelho. A Torá, ela veio como fundamento, mas o evangelho que tem a mensagem da vida eterna. Quem nega o evangelho é anti-Messias, porque está contra a palavra do Messias. Quem está contra o evangelho é anti-Messias, gente. Olha como isso é sério. Mesmo que as pessoas digam, não, eu creio e tal, mas com as obras fazem tudo ao contrário, é anti-Messias. Os fariseus eram anti-Messias, porque eles eram contra o Messias. Espírito do mundo, espírito do anti-Messias. Assim fica mais fácil da gente compreender, né? E ver as coisas com mais clareza. E aí Ezequiel profetizou, deu a palavra, falou a mensagem, anunciou a mensagem de salvação. E aí, o que aconteceu? O vento, que é a operação do Criador, o Messias falou, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem, para onde vai. Assim é o que acontece com aqueles que é nascido do Espírito. É uma obra sobrenatural do próprio Criador, gente. Quem nasceu de novo não veio da carne, não veio da vontade de homens, veio do próprio Criador. Vocês não têm noção. Por isso que fala lá, né? Se o Pai é por nós, quem será contra nós? O novo nascido, a nova criatura, é do próprio Pai, é um tesouro do Criador. Olha só como essa mensagem ela é poderosa. Ela é a pessoa que nasceu de novo, ela é uma criatura do próprio Criador. Não veio dos pais da carne, não veio porque o homem quis, mas do próprio Altíssimo. Ele que vivificou essa pessoa pelo próprio poder dele. É muito incrível isso daí, gente. Muito incrível. E que mais? Vamos continuar aqui. Aqui está falando mais, né, sobre o Messias. Lucas 12:12, que diz: naquele momento o Espírito Santo vos ministrará tudo o que for necessário dizer, já uma profecia para o tempo da pregação do Evangelho aos gentios e as ovelhas perdidas, que é o remanescente de Israel. Só o remanescente será salvo, ainda que os seus descendentes sejam como a areia do mar. Apenas um remanescente será salvo. Será que os fariseus foram salvos? Não foram. Muita gente ali, todo aquele povo do tempo do Messias era descendente de um ancestral comum. Mas só os discípulos nasceram do Espírito. Os discípulos e os seguidores do Messias, né? Só um remanescente será salvo. Quem ensina a verdade? O advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu disse. Quem é que ensina a verdade? Quem é que direciona o caminho para aqueles que possuem o Espírito Santo? É o próprio advogado. É a própria Ruach do Criador. Ele que dá o discernimento, ele que faz lembrar quando a gente está lendo as Escrituras. Ele traz a mente, ele dá o discernimento. Ele mostra ali, aquela direção ali, aquela outra. Ele vai guiando o nosso entendimento na direção.
da vontade do Criador. Isso é o que o Espírito Santo faz. Aqui, ó, João 20, 22, tem uma passagem interessante que vale a pena a gente destacar. Olha o que aconteceu aqui, ó. Quando o Messias, ele cumpriu o sacrifício e ressuscitou, ele apareceu para os discípulos antes de ir para o Pai. Ele apareceu. E olha só o que ele disse. A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. Felizes os que não viram e creram. Esses felizes aqui somos nós, né? A gente não viu, mas nós cremos. Porque esse foi o tempo do testemunho. Aqui o pessoal testemunhou da palavra ressurreta. As pessoas que viriam depois, não. A gente acreditaria pela fé, como era no passado também. Uma parte, o povo testemunhou os sinais no Sinai, testemunhou os milagres no deserto. Mas depois as pessoas creriam pela fé. E aí, ó, que será que aconteceu aqui? Será que os discípulos receberam o Espírito Santo nessa hora? Como é que a gente vai interpretar isso daqui? Porque tem o Pentecoste. A gente sabe que no Pentecoste o Messias enviou, porque ele também disse isso em outro lugar que a gente vai ler daqui a pouquinho. Então, como é que a gente pode entender, interpretar isso de forma correta, bíblica, alinhado com toda a palavra? Aqui, ó, o Messias, ele deu o sinal do Espírito. Por isso que ele fez o sopro. O sopro está relacionado com o Espírito do Pai. O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Assim é aqueles que são nascidos do Espírito. O fôlego da vida, Espírito Santo, o fôlego santo. E aí, nesse caso aqui, ó, o Messias deu o sinal, assoprou sobre os discípulos e falou: recebei o Espírito Santo. Aqui foi o sinal. É a mesma coisa da aliança. A aliança é o sinal, é o compromisso, e aí depois se cumpre, se consuma o compromisso. Isso é tanto na aliança com as promessas, também funciona no casamento. Gente, o casamento é a figura, assim, perfeita de como o Criador opera o plano dele. Por isso que é tão importante a gente ter consciência dessa aliança do casamento segundo o Espírito, porque prefigura toda a aliança. Por isso que a gente vê na antiga aliança sempre comparando a aliança com o casamento. E no Messias a mesma coisa. A gente tem que entender o casamento de forma espiritual. Aí a gente consegue entender o plano mesmo do Pai de salvação para nós. Então, no casamento, aliança, compromisso, passo de fé se consuma com o ato físico. A fé, crê pela fé, e aí no batismo a pessoa dá testemunho público. E aí vem o batismo do Espírito Santo, novo nascimento. E já aponta lá para a vida eterna, que o corpo glorificado também é a consumação das promessas. Todas essas coisas estão interligadas. Por isso que é importante a gente ter esse discernimento do casamento, do sinal, da aliança, do compromisso, que é o passo de fé, e aí se consuma no físico. É assim. Primeiro é o passo de fé, depois se consuma.
Assim é o casamento. Aliança, passo de fé, e aí se consuma com o ato sexual. Não tem esse negócio, vou experimentar lá no final e aí eu vejo se eu acredito. Não, eu vou esperar antes de acreditar no Messias, sabe? Eu vou esperar se eu vou ressuscitar. Porque aí, não, aí se eu ressuscitar, eu vou provar ali, aí se eu gostar, sabe? Aí eu creio nele. Porque é a mesma coisa da gente não dar o passo de fé e querer já consumar coisas que só se realizam com a aliança. Tá dando para entender, gente, esse discernimento? Porque hoje o mundo tá tão bagunçado, é tão difícil pra gente entender as coisas. As pessoas vivem para as coisas com a mente terrena, buscando satisfação aqui nessa terra. E aí não consegue entender as coisas espirituais. As coisas espirituais são antes das materiais, no sentido do discernimento, porque na criação o natural vem primeiro para ensinar e depois vem o espiritual, como também está escrito. Parece ser complicado, gente, mas na meditação a gente vai entendendo essas coisas guiadas pelo Espírito. O interior é o principal. O interior está relacionado com o espírito, o interior está relacionado com princípios, com virtudes, são coisas que não são materiais. Essas coisas têm que estar na frente. As coisas materiais têm que estar a serviço das espirituais e não o contrário, como o mundo faz. No mundo, as coisas materiais é que dominam as pessoas. Por isso que as pessoas estão mortas por dentro, estão morrendo cada vez mais. Vai morrer cada vez mais, porque é a consequência. Não tem como as pessoas quererem andar na carne e colher coisas boas. Impossível, a Bíblia já mostra isso. Se as pessoas estão plantando coisas ruins, coisas da carne, vai colher coisas piores ainda, gente. O mundo está ensinando tudo ao contrário. O mundo está ensinando a plantar coisas horríveis, que vai colher coisa boa. Mentira, não vai colher coisa boa, gente. Não se deixe enganar. Quem estiver plantando coisa ruim vai colher coisa ruim. Não se deixam iludir com as pessoas que falam, não, se você fizer assim, 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 um monte de maldade, você vai ter uma coisa boa lá na frente. Mentira. Mentira pura. Plante as coisas boas na fé e a colheita virá. É isso que a palavra ensina. Voltando ao texto. Então aqui, quando o Messias sopra e diz, recebei o Espírito Santo, aqui é um sinal que ele já está dando do Espírito Santo que viria depois que ele subisse à glória. Porque ele precisava ir para o Pai para poder enviar o Espírito Santo. Não é isso que diz? Lá disse no outro verso. E aí a gente interpreta a palavra de forma correta. Se ele disse lá e ele não mente, então aqui é um sinal. Deu para entender essa parte, gente? Então vamos continuar aqui na nossa pesquisinha. Deixa eu ver aqui. Aí, em Atos, confirmando aqui a palavra de João. João, de fato, batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo, com a Ruach HaKodesh. E aí, sim, é aqui que a gente vê, ó, Messias falando. Aqui, ó, João e Arronan de fato batizou com água. Testemunho público, o visual. As pessoas não gostam do visual para mostrar que tá na fé? Então, o visual, ele é importante. Não quer dizer que não é importante. Mas o mais importante é o que tem dentro. Porque você pode ter o batismo de João, mas nunca nasceu de novo. João batizou com água. Entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido, lhe consultaram. Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino? O pessoal já estava esperando o fim dos tempos, né? E ele lhes afirmou,
Não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Quem tem Espírito Santo, testemunha do Messias, são servos do Criador. Saíram da morte para a vida, não são mais seres da terra, mas são seres do reino, são cidadãos do reino. Contudo, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Yahushua levado às alturas, enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista dele. Vamos olhar aqui mais coisa. Ok, Pedro, Atos. Deixa eu ver se eu acho aqui, essa parte também é importante a gente lembrar, o que foi a descida do Espírito Santo em Pentecoste. E ao completar-se o dia de Pentecoste, as primícias, primeiros frutos, aqui discípulos, os primeiros frutos do reino. Primeiros frutos do reino. Aqui os frutos do próprio Criador, novo nascimento. De repente, eles estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando. Olha o vento aí de novo, gente. Vento, sopro, esse é o poder do Criador que é invisível. A gente não vê, mas ele é real. Assim é o Espírito Santo. A gente não vê, mas ele é real. Mas ele tem funções específicas para onde a gente confirma que se realmente é do Pai. Porque hoje em dia qualquer um pode falar, né? De Espírito Santo. Então, a gente só pode confirmar se é realmente Espírito Santo se a gente observar aqui, ó. Se os sinais, se as obras do Espírito Santo condiz com aqui a gente vê na Bíblia. Tem que estar examinando, meditando, aquilo ali não é Espírito Santo, não. Espírito Santo não é para fazer aquilo. Será que está buscando glória própria? E a gente vai meditando de jeito. E então, de repente, veio do céu um barulho semelhante a um forte vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo. O Espírito Santo também se relaciona a fogo, né? A gente vê aí o pessoal relacionando o Espírito Santo a fogo, mas é fogo estranho. Olha, a Bíblia é tão... Gente, a Bíblia é tão, assim, surreal e maravilhosa, que ao mesmo tempo que eles mostram a realidade simbólica, eles também avisam, tem fogo estranho também. Então, vocês fiquem ligadinhos, prestem atenção para vocês não serem enganados. Porque tem o Espírito Santo, que a gente também sabe que ele é um fogo, e também tem o fogo estranho. Então, cuidado com o fogo estranho aí, que é aquela... são obras, são pessoas que falam do Espírito Santo, mas com obras que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Esse é o fogo estranho. E pousou sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. O dom do Espírito, e nesse caso aqui, foi o dom de línguas, não em línguas estranhas, assim que ninguém entende, os Labachúria, Ramaleca, Malacá, Siricanta, Nascenta Navassorianda, que ninguém sabe que é. Será que são esses idiomas? Não. Por que a gente sabe que não são? Porque Paulo também vai dizer lá nas cartas dele. Há muitas línguas no mundo, há muitos idiomas no mundo, mas todas têm significação. Todas as línguas têm significação. Para alguém, para aquele que entende aquela letra. Então aí acabou, né, gente? Já refutou esse negócio de falar coisa que ninguém entende. Quer saber se está falando em línguas? Se tem o dom de línguas? Vou dar uma dica.
Entra lá no, sei lá, Google Tradutor, qualquer aplicativo desse daí, e começa a falar a língua lá, vê de onde que é aquela língua lá. Aí pronto, aí a pessoa vai ver se recebeu o dom mesmo ou se é uma coisa da cabeça. Tá vendo? Essa daí é uma boa ideia, né? Porque Paulo falou que todas as línguas têm um significado. E se a trombeta der som incerto, como se prepararão para a batalha? O que ele quis dizer com isso? Se eu tô falando ralabaxaia, siricanta, reteté, senta na vassoura e anda, e ninguém tá entendendo, como que a pessoa vai conseguir internalizar a mensagem de salvação? Como? Como que ela vai ouvir o evangelho? Era igual a igreja de Roma, né? O povo lá falando em latim, ninguém entendia latim. Será que estava produzindo salvação? Será que estava ali despertando mortos? Será que o pessoal estava entendendo a voz do Messias? Não. Então, se não estava, será que esse povo era servo do Criador mesmo ou estava enganando as pessoas? Vamos pensar nisso daí, né? Porque tá bem claro. Então, é isso, gente. Línguas, todas as línguas têm um significado. Então, nesse caso aqui, o dom era para que eles pudessem sair aí pelo mundo afora, pregando o evangelho na língua do pessoal. Do mesmo jeito que o Criador separou as línguas na Babilônia, o que ele fez aqui? Ele deu dons de línguas para que as pessoas pudessem sair pelo mundo e pregar a mensagem de salvação. Aí as ovelhas do Criador em todos os lugares iriam ouvindo a mensagem. Aí a gente vai para Ezequiel. O Criador sopraria o Espírito Santo e aquilo ali ia transformando, tirando os ossos e dando carne, colocando carne nesses ossos até que eles se tornassem pessoas vivas ali. Essas daí é tudo figura espiritual. Esse é o poder sobrenatural. Algum ser humano consegue pegar um monte de osso e fazer daqueles ossos uma pessoa viva? Não consegue, é só o Pai, gente. Por isso que é novo nascimento. Incrível, né? Olha só que maravilha que é a nossa fé. Quando a gente entende da forma correta, com inteligência, com discernimento, em espírito e em verdade. Em espírito, o poder do Pai, e em verdade, de acordo com a realidade. Não invencionice, fábulas e mitos, como a gente também vê aí os próprios discípulos exortando lá o povo daquela época, né? Para ficar longe de fábulas, mitos, não sei o quê, porque é assim que o diabo faz, gente. O anti-messias, ele vai trazer um monte de coisa que não tem nada a ver com a mensagem da salvação, para desviar as pessoas do caminho, mesmo que de forma inconsciente, porque as pessoas sempre estão em busca de poder e glória para si. Essa é a realidade da carne. A carne é assim, infelizmente. Bom, acho que está bom, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que já está bom, né, gente? Deu para responder? Deu para responder aí? De acordo com a Bíblia, quando andavam com o Messias, os discípulos tinham o Espírito Santo? Sim ou não? Não tinha. Por quê? Porque o Espírito Santo só veio depois que o Messias subiu para o Pai. E aí ele enviou o Espírito Santo. Ótimo, né? Aí as pessoas podem perguntar o seguinte: ué, mas como que os discípulos então realizavam milagres? Porque eles expulsavam demônios, eles curaram enfermos. Então, como eles fizeram isso? E aí a gente vai para a terceira enquete. É possível profetizar, expulsar demônios e realizar milagres sem ter o Espírito Santo? Sim ou não? Essa resposta a gente vai ver no próximo vídeo, se o Pai quiser. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.